Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você vai ver este filme. Igreja Peregrina 4, quarto filme da série do estudo que eu estou fazendo sobre a Bíblia e passando essa experiência para os amigos, para os parentes, para as pessoas que eu não conheço que possa vir conhecer. Nós paramos no Igreja Peregrina 3, na história de Abraão, né? Até a questão dele ter o filho Isaac. Então, Peregrina 4 agora, esse filme, vai falar sobre Isaac em diante, né? Filho de Abraão. Ismael foi morar em outra região com a mãe Agar, se desenvolveram, tiveram muitos filhos, né? E enquanto isso, Isaac cresceu já adulto junto com Abraão e junto com Sara. Isaac, já adulto, Abraão começou a se preocupar com o casamento de Isaac e pediu ao seu servo de maior confiança que fosse a sua parentela lá em Harã para buscar uma esposa da família, né, da linhagem da família dos hebreus, de Terá, de Abraão, dos irmãos, para que se casasse com Isaac, porque não queriam que Isaac casasse fora da sua parentela, para manter a herança prometida por Yahweh, Deus. Yahweh em hebreu, lembrando que na época chamavam Deus de Yahweh, na linguagem hebraica e aramaico. Bom, o servo foi para Harã, levou junto com ele jumentos, um rebanhozinho, prata e ouro, e alguns outros servos o acompanharam, mais 3. E chegando lá, em Harã, nas portas da cidade de Harã, tinha um poço. Esse servo pediu a Deus que a primeira mulher a chegar no poço, que lhe servisse água a ele e aos seus camelos, seria a esposa ideal apontada por Deus para Isaac. E assim aconteceu. Ao chegar perto do poço, aguardaram a primeira mulher a se aproximar do poço. E eis que logo em seguida do pedido a Deus por esse servo, Rebeca chega ao poço com um vaso para pegar água, e esse servo lhe pede água, e ela serve água para o servo, e ao mesmo tempo oferece água também aos camelos do servo, dos seus amigos que estavam ali. Ali, o servo teve certeza que aquela mulher era escolhida e apontada por Deus para ser esposa de Isaac. Aí ela se apresentou como Rebeca, filha de Batuel, que era filho de Nacor. Nacor, que era irmão de Abraão. E ele se apresentou como servo de Abraão e disse que gostaria de conversar com a família dela e se poderia alojá-los por uma noite, né, para descansarem. Rebeca foi ao seu pai Batuel, né, filho de Nacor, e junto com seu irmão Labão conversaram a respeito desses estranhos que chegaram na cidade e que eram servos de Abraão. Batuel, ao saber que eram servos de Abraão, famoso Abraão, pediu logo que Labão fosse lá buscar os servos de Abraão. E ali ele revelou para Batuel o objetivo da sua viagem, que era buscar uma esposa para Isaac, filho de Abraão, e que pediu a Deus que quem se aproximasse primeiro do poço, a mulher,
seria indicado por Deus para ser essa esposa tão desejada por Abraão para seu filho Isaque. E foi aí que Batuel disse: se Deus escolheu, que seja assim. Qual seria a mulher? Aí o servo revelou que era Rebeca, filha de Batuel. Rebeca gostou do que ouviu, o irmão também, e aí então decidiram, né, que poderiam sim, ela e uma serva da própria Rebeca, dada por Batuel, se dirigissem então para Canaã, se encontrar com Abrão e que casasse com Isaque, né? E assim foi. Houve um entreveiro na manhã seguinte, onde o Batuel queria que ela ficasse mais 10 dias, mas aí tanto ela quanto os servos falaram que precisavam voltar o mais urgente possível. E ao fechar com Batuel, Abraão tinha dito para deixar joias de ouro, de prata, carneiros, um pequeno rebanho que acompanharam os servos, como presente e amizade de Abraão a Batuel, a parentela dele. Voltaram para Canaã com Rebeca e antes de chegar no acampamento se encontraram com Isaque, que estava perto do poço de água. Isaque se dirigiu a Rebeca, se conheceram e no dia seguinte já se casaram. Então, praticamente a herança, a hereditariedade espiritual estava garantida na parentela de Abraão. Bom, passou-se um tempo, Rebeca estéril não tinha filho, mas de tanto Isaque pedir a Iau, Deus, para ela engravidar, ela engravidou de gêmeos. Quando ela foi perto do poço para beber água e se refrescar, Deus falou com ela. Ela teve dores no ventre, né? Os gêmeos se mexendo em seu ventre. E Deus lhe disse que ela não se preocupasse, que no ventre de Rebeca, né, haviam gêmeos, e que os gêmeos estavam brigando para saber quem ia ser o primogênito, mas que o mais velho serviria ao mais novo. Então aí Deus já apontou que o primogênito, Esaú, que foi o primeiro a nascer, não seria o herdeiro espiritual, né, para a herança de Abraão, que seria Jacó, que foi o segundo a nascer de Rebeca. Bom, essa história é muito bonita, né? Seguiu-se então a história de de Isaque, e de novo ocorreu o episódio, né, onde Isaque e Rebeca tiveram que sair do local onde eles estavam devido à seca muito grande na região. E Isaque então desarmou o acampamento, né, e se dirigiu para uma região de Gerara, perto dos filisteus, com o rei Abimeleque. O mesmo rei na época de Abraão, com Sara, que teve todo aquele problema com Sara. Então Isaque voltou para Gerara, né, perto do rei Abimeleque. E Isaque, chegando lá nos acampamentos de alguns parentes que estavam acampados também em Gerara, se reencontraram e alertaram Isaque que não poderia falar que Rebeca era sua esposa por ela ser muito bonita, que qualquer filisteu matava os maridos, né? Os maridos de mulheres bonitas para ficarem com as esposas. Então Isaque, assim como fez Abraão, falou para todos que os filisteus que encontrava que Rebeca era sua irmã, assim como Abraão tinha feito.
Quando encontrou com Abimeleque, ele também afirmou que Rebeca era sua irmã para o rei Abimeleque, que já botou o olho em cima também de Rebeca. Um dia no palácio, os dois estando no palácio, Isaac e Rebeca, no pomar, se beijaram e Abimeleque viu e ficou zangado. Trouxe os dois e perguntou: ué, por que vocês mentiram? Falando, Isaac falando que Rebeca é sua irmã, se ela é sua esposa, pelo que eu vi aqui de cima. Aí Isaac explicou que a questão dos filisteus, que foi alertado sobre matarem os hebreus, para ficarem com as suas esposas bonitas. Então o rei perdoou, manteve Isaac e Rebeca em Gerara, né? Fez um decreto protegendo o casal, para que ninguém tocasse no casal, Isaac e Rebeca, e viverem em paz um bom tempo ali. Bom, ali em Gerara, Esaú e Jacó cresceram, né? Esaú, já com 40 anos, esposou duas hetéias, Judite e Basemate, o que desgostou muito a Isaac e Rebeca, que não queriam, por causa da herança espiritual, que nenhum dos filhos casasse a não ser com pessoas hebreias, da parentela desde Terá. Bom, os dois, tanto Esaú quanto Jacó, brigavam em bons termos, porque um gostava do outro, brigavam por causa da primogenitude, né? Um dia, já adultos, Esaú chegou faminto no acampamento depois de uma caça, queria tomar uma sopa. E aí negociou a sua primogenitude, né, com Jacó e vendeu pela sopa a sua primogenitude. Ou seja, entre os dois ficou acordado que Jacó seria o primogênito daí em diante, né? Claro que Esaú depois falou que era uma brincadeira o que ele fez com Jacó em trocar a sopa pela sua primogenitude, mas havia dito sim que venderia e vendeu sua primogenitude para Jacó. Bom, Isaac estava perto da sua morte, já velho, praticamente cego, né? Pediu a Esaú, para ele, o primogênito, né, que fosse caçar, trouxesse a caça, preparasse para ele comer, que ele iria abençoar Esaú. A mãe de Esaú e Jacó, né, chamou Jacó e contou-lhe a questão. Seu irmão saíra para caçar, fazer os alimentos e receberia a bênção, mas que ela faria 2 carneiros guisados e o próprio filho, né, Jacó, iria se passar por Esaú para receber a bênção no lugar de Esaú. Usou de artifícios, inclusive lã nos braços, pois o Esaú era muito peludo. E com certeza Isaac iria passar a mão nos braços para ver se era Esaú. Foi o que aconteceu. Quando passou a mão na pele de carneiro, achou que era Esaú. E abençoou, comeu os guisados e abençoou em seguida Jacó, pensando que era Esaú. Depois soube disso, ficou zangado, Isaac. Chegou o Esaú com a caça, levou-lhe também o guisado e descobriu que a bênção já havia sido dada para Jacó. Pediu a bênção para o pai disse que não poderia mais abençoar 2 vezes, que o feito já estava concretizado, ou seja, Jacó estava abençoado na espiritualidade de Yahweh, de Deus, a ser o herdeiro espiritual de Abraão e do próprio Isaac. Bom, nisso, Jacó ficou muito revoltado por ter sido enganado
enganar seu pai e prometeu matar Jacó. Sua mãe correu em Jacó e disse para ele se evadir do acampamento por um tempo até que Esaú se acalmasse. Aí, o que ocorreu? Ocorreu que Jacó se dirigiu a Harã, na sua parentela de Harã. Saiu de Canaã e voltou para Harã, perto de Ur. E lá em Harã, no meio do caminho, ele dormiu usando uma pedra de travesseiro no meio do caminho e sonhou com Deus. Deus, no sonho, lhe passou uma mensagem concreta. Primeiro mostrou uma escada que vinha do céu até a terra, onde os anjos transitavam, subiam e desciam. E disse nesse sonho a Jacó que ele iria acompanhar Jacó até Harã em toda a sua peregrinação, que ele seria abençoado e seria também afortunado em sua herança para novas nações, novos povos, conforme tinha prometido para Abraão. Então ele era o verdadeiro herdeiro espiritual para a igreja peregrina percorrer o caminho aqui na terra, depois de Abraão, depois de Isaac. Assim Jacó, ao acordar, ergueu a pedra, jogou azeite e mel, ungindo a pedra, como se fosse um altar, e agradeceu a Deus e seguiu até Harã. Harã, que era a terra de Terá, quando saiu de Ur junto com Abraão, virou uma cidade grande. E lá, chegando, conheceu seus parentes, que era Batuel, neto de Nacor, filho de Nacor. E Labão, neto de Nacor, irmão de Abraão. Então ali o Jacó conheceu Labão. Batuel já tinha morrido, aliás, tá? E Jacó, ao chegar lá, foi se encontrar com Labão, filho de Batuel, filho de Batuel. E Jacó, então, teve relações, se casou com as duas filhas de Labão. Labão fez com que Jacó trabalhasse para eles em serviços durante 14 anos. Os primeiros 7 anos casou-se com a filha mais velha, depois mais 7 anos com a filha mais nova, Raquel, a mais velha, e Lia, a mais nova. E teve também esposas, se deitou com as servas, a serva, se eu não me engano, de Raquel, que estava demorando para ter filho. E teve no total ali 12 filhos. Então Jacó teve 12 filhos. Depois dos 14 anos, ficou mais um tempo trabalhando com Labão e resolveu voltar para Canaã, encontrar-se com Esaú, com seu irmão. Queria fazer as pazes com seu irmão Esaú. No meio do caminho, já no Rio Jordão, atravessou sua família, seus escravos, seu rebanho e descansou um pouco do outro lado do Jordão, antes de atravessar também. Ali se apresentou a ele um anjo. Ele achava que era um anjo, mas depois ele percebeu que era mais do que um anjo, que poderia ser Deus, Iau. Aí Iau quis se retirar dali e Jacó então travou uma guerra, uma luta, para que o anjo ou Iau não saísse dali e o abençoasse. E houve uma luta durante a noite toda até o amanhecer. No final da luta, Iau tocou o seu nervo ciático da perna, onde Jacó não pôde mais lutar e perguntou seu nome. Qual é o seu nome? Jacó disse: meu nome é Jacó. Aí Deus, que era Iau, para mim ali, o próprio Yeshua, Jesus, que espiritualmente era unidade com Deus,
Ali até então, até antes de Jesus vir por Maria, Nossa Senhora, antes disso ele era espírito puro junto com Deus. Era o Filho de Deus em espírito, em glória, né? Então, ele abençoou Jacó e lhe disse: de hoje em diante seu nome não é mais Jacó, será Israel. Esse fato é muito importante para os judeus e para nós cristãos, porque Deus, assim como veio falando com Adão e Eva, com Abel e Caim, com Noé, com Abraão, né, com Isaac e agora com Jacó, ele ia dando rumo a um plano divino da igreja que eu chamo igreja peregrina. Peregrina porque ela foi dos hebreus até chegar em Israel, que é Jacó, né? E depois mais à frente aos judeus, que também são israelitas, né? Hoje nós conhecemos bem a nação de Israel, que está vigente no mundo de hoje também. Então, todos herdeiros de quem? Do patriarca Abraão. Então, Jacó teve os 12 filhos, né? Teve os 12 filhos. Depois que aconteceu essa luta, chegando já em Canaã, já se chamando Israel, nome dado pessoalmente por Yahweh a ele, né? Ele atravessou o rio e foi se encontrar com Esaú, levando presentes para Esaú, se ajoelhando para o irmão mais velho, em respeito a ser o irmão mais velho. E Esaú lhe beijou na nuca e fizeram as pazes de uma vez por todas, né? E Esaú não quis mais brigar pela primogenitude, que já era cartas marcadas, né? Ou seja, Deus já tinha dado a herança para Jacó, hoje Israel, e os dois viveram um tempo juntos ali, e depois Jacó, Israel, se separou de Esaú, né? Porque os dois eram bastante já ricos, não podiam viver na mesma região, assim como lá atrás Ló se separou de Abraão, agora Jacó, Israel, com o nome agora de Israel, se separa de Esaú. Não em briga, mas se separam de uma forma a viverem um longe do outro, em paz, né? Cada um com o seu povo, com o seu desenvolvimento de heranças, né? Só que a herança de Esaú já era uma herança somente material, né? E a herança de Jacó, Israel, é uma herança espiritual e material. Bom, então se separando dali, né? Os dois já viveram em paz, tá? Aí então, vamos ver aqui. Aliança já feita com Deus, em nome de Jacó, Israel. Nós tivemos aí o Jacó indo para um local chamado Fanuel, em Canaã também, mas longe de Esaú. Então Jacó, Israel, ficou no local em Canaã chamado Fanuel. E ali se desenvolveu, ficando muitos anos, criando os 12 filhos. Os 12 filhos vindo de Lia, Raquel e da serva, os 12 filhos trabalharam junto com Israel, que é o novo nome de Jacó, nessa região de Fanuel, cresceram, se desenvolveram, mas os 11 filhos de Jacó tinham ciúmes do filho mais novo de Raquel, chamado José. Então ele é muito apegado a José. Isso criou ciúme nos irmãos. Um dia os irmãos, já adultos todos, né? E José ainda adolescente, resolveram vender José para uma caravana de ismaelitas que passavam pela região. E disseram ao pai Jacó que ele tinha morrido, sendo devorado por um leão, levando uma roupa com sangue para Jacó. Jacó chorou muito
né, que era o filho mais querido. E assim José se encaminhou junto com os ismaelitas para o Egito. Ele foi levado ao Egito. Os ismaelitas revenderam José ao chefe da guarda do faraó, chamado Potifar. Potifar comprou José e dentro da casa de Potifar, José prosperou bastante, ganhando a confiança de Potifar. Porém, a esposa de Potifar mentiu para Potifar que José queria fazer sexo com a sua esposa. E é claro que Potifar acreditou mais na esposa do que em José. Então Potifar mandou prender José. José ficou preso. No calabouço, a guarda de segurança dos carcereiros fez amizade com José. José foi bem tratado na prisão. E lá na prisão apareceu um copeiro e um padeiro do faraó presos. Pelo faraó mandou prender o copeiro e o padeiro. Durante algum tempo, os dois tiveram sonhos. E esses sonhos eram assim repetidos. E José ganhou o dom de Deus de interpretar sonhos. Então José conseguia interpretar qualquer sonho. Aí quando o copeiro contou o sonho para José, José disse ao copeiro que em 3 dias o copeiro voltaria a servir o faraó, que o faraó iria lhe perdoar. O padeiro foi contar também seu sonho, e na interpretação, José disse ao padeiro: daqui 3 dias você vai ser enforcado. E foi enforcado pelo faraó, morreu, né? Depois de um tempo, 3 anos, cerca de 3 anos, o faraó começou também a ter um sonho repetido. E ninguém no reino conseguia interpretar o sonho que incomodava o faraó. Aí o copeiro lembrou-se do José, lá da prisão, e falou para o faraó: eu conheço alguém que pode interpretar o sonho para o senhor faraó. Aí mandou chamar José. José interpretou o sonho, né, dos 7 bois gordos, dos 7 bois magros, e disse ao faraó: faraó, seu sonho é o seguinte: o Egito passará por 7 anos de abundância de alimentos, de colheitas, e 7 anos de seca e de fome. Então o faraó se assustou, né? E também achou que aquela interpretação tinha fundamento. E perguntou para José: e que você recomenda que eu faça nesses 7 anos de fome e de mortes, né? Sem alimentos? Aí José disse: bom, aproveite os 7 anos de abundância em todas as províncias, recolha o que sobrar, vamos armazenar para os 7 anos de seca e de fome, que aí seu reino será salvo. O faraó gostou tanto da sugestão de José que decretou que José seria o vice-rei do Egito. E assim foi feito. E que cuidaria para que os 7 anos de seca e de fome não prejudicasse o reino do Egito. Bom, José aproveitou os 7 anos de abundância, junto com as províncias, administrou, recolhendo o trigo, a cevada, guardando para os 7 anos que viriam, de seca e de fome. E conseguiu administrar bem isso aí. Quando começou os 7 anos de fome, as províncias não passaram necessidade, o Egito não passou necessidade, e lá em Canaã, Jacó, com seus 11 filhos, também tiveram seca nesses 7 anos. Então Jacó um dia pediu para que os filhos fossem ao Egito comprar o trigo, para que eles não passassem fome. Aí, mas que não levassem Benjamim, que era o filho mais novo, que também Jacó, Israel, né, já se apaixonou por ele, é o filho que ele mais gostava. Os irmãos foram comprar o trigo. Quando foram comprar o trigo, o administrador ali dos armazéns, que era o José, o vice-rei do Egito, cuidava pessoalmente
da distribuição e venda dos trigos, para que não faltasse para ninguém. Vendeu os trigos para os irmãos, mas José reconheceu os irmãos, coisas que os irmãos não reconheceram José por causa das suas vestes, da pintura que ele usava no rosto, né? Então, José, reconhecendo os irmãos, pediu para o serviçal dele colocar algumas taças de ouro dentro das mulas dos filhos de Jacó, para quando retornassem, né? Aí acusou depois seus irmãos de roubarem, né? Quererem roubar da sua casa aqueles cálices de ouro. Uma forma dele pressionar os seus irmãos. E disse: agora eu quero uma coisa de vocês, para que vocês provem que vocês não fizeram isso mesmo, que não foram vocês não são ladrões e nem têm má intenção com o Egito, que vocês tragam seu irmão mais novo que não veio com vocês, conforme vocês me falaram. E vão deixar o Simeão, o irmão de vocês, aqui como refém, preso comigo. E vão buscar Benjamim. Eu quero ver o esforço que vocês vão fazer em trazer esse irmão mais novo, provando dessa forma que vocês não mentem, são honestos. Isso aconteceu, veio Benjamim, Jacó não queria que Benjamim viesse, né? Mas os irmãos contaram que se não levasse Benjamim, Simeão também não seria libertado. O ocorrido, que alguém colocou as taças de ouro nas mulas, junto com os trigos que eles compraram. Aí Jacó cedeu. Eles foram se encontrar de novo com José. José chamou Simeão e contou a todos eles, inclusive para Benjamim, que ele queria ver, que ele era o irmão José vendido lá atrás, né? Ainda como adolescente. Que hoje ele era o vice-rei do Egito. Bom, após isso, se abraçaram, pediram perdão para José, os irmãos, né? Mas ficaram contentes em ver que José estava vivo e estava também bem de vida. E José pediu então para que eles voltassem em Canaã e trouxessem o pai, que contasse para Jacó que ele estava vivo, que ele queria, Jacó, que o pai viesse vê-lo. E assim foi feito. Jacó chegou, ficou muito feliz, é claro. Foi apresentado também ao faraó como pai de José. E o faraó cedeu uma área, né, ali no Egito, Gesem, uma área chamada Gesem, onde eles viveram ali mais de 70 anos. Jacó faleceu, abençoou José como herdeiro espiritual também da herança de Abraão, certo? E José depois, quando ficou mais velho, pediu também à sua família, aos seus filhos, que no futuro seus ossos fossem levados de volta para Canaã, junto com Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, que ficasse também seus ossos, os ossos de José, junto com seus avós, né, e bisavós, lá em Canaã, em Hebrom. E assim termina o capítulo Gênesis, né, com toda essa história desde do Éden até o Egito de novo, né, onde José reinou como vice-rei, trouxe Jacó de volta, né? Jacó também foi levado, assim que morreu, de volta para Canaã. Os irmãos levaram Jacó a pedido de Jacó, e os ossos de José foram levados de volta para Canaã só lá para frente, 400 anos depois, por Moisés, quando libertou os hebreus escravos lá no Egito. Mas essa é uma outra história que eu vou contar na Igreja Peregrina 5. Hoje terminamos o Gênesis. Eu peço a todos vocês que estudem esses capítulos, que leiam um pouco mais. A gente não detalhou nome por nome, herança por herança, mas puxamos o que para mim é mais importante. Deus conversando com
cada um dos patriarcas, com cada um dos herdeiros de Abraão, conversando e orientando para onde seguir e o que fazer. Essa é a igreja peregrina, onde é apontado desde o Éden até agora Jacó, já chamado de Israel, apontando a vinda de Cristo lá na frente. Porque todas as alianças que ainda a gente vai falar sobre elas vão chegar à nova aliança, que é Jesus Cristo, ou seja, Yeshua em aramaico, onde os apóstolos chamavam Jesus de Yeshua, ou Mashiach, Messias, né? Então é muito importante que a gente tenha essa leitura da Bíblia, esse estudo da Bíblia, visualizando a interferência do plano divino sobre os homens, onde Deus nunca deixou de nos proteger, nunca deixou de acreditar na nossa volta junto a Ele, no paraíso, né? O paraíso que a gente sabe que é junto com Cristo, o paraíso que a gente sabe que é com a nova Jerusalém, na nova terra, se assentando sobre o Monte Sião. Então, isso nós vamos ver com mais detalhes, com muito mais histórias à frente. O importante é ficarmos conscientes que, apesar do pecado de Adão e Eva, da expulsão do Éden, Deus, Yahweh, nunca nos abandonou. Pelo contrário, foi nos levando pela mão, foi nos alertando, foi purificando as gerações para que a igreja peregrina fosse remetida a Cristo. Vamos rezar no Pai Nosso, uma Ave Maria, encerrar hoje a igreja peregrina deste filme. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Yeshua. Voltando ao filme. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Yeshua, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Até o próximo filme. Obrigado. Nos acompanhem, compartilhem, deem um like, né, como se diz, e compartilhe para os amigos. Vamos caminhar com a Igreja Peregrina durante a Bíblia toda. Saímos do Gênesis, vamos entrar na semana que vem no Êxodo do Egito. Até mais.